E aí pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês 5 manhwas onde o protagonista é subestimado pelas pessoas e ele tem um arzinho de vingança aí no por cima, entendeu pessoal? Tem um arzinho de vingança aí, né? Espero que vocês gostem, deixa um comentário aí do tipo de manhwa que vocês gostam, que vocês querem, né? E vamos seguir evoluindo pessoal. Absolute Necromancy. Uma mudança tirou a paz do mundo. Não foi uma mudança normal na Terra, como um vulcão ter acordado ou algo do tipo. Monstros. Monstros do nada apareceram na Terra. Uma existência que era praticamente extinta. Foi uma aparição de uma coisa que fez a existência de todos esses seres ser possível. A Torre. Um lugar desconhecido que pode garantir a força e poder para lidar com esses monstros. Alguns chamam essa torre de Torre Demoníaca e outros de Torre Divina. O motivo de usar esses nomes foi a aparição de um homem que nos mandou subir lá. Ele disse que essa torre daria forças, riquezas, e a única coisa que a gente tinha que fazer é subir a torre. Subir aquela torre e satisfazer os desejos desses deuses, que eles nos dariam tudo que a gente mais quisesse. E essa torre, ela tinha 999 andares. Os seres responsáveis por ela são chamados de seres superiores, podendo ser deuses ou demônios. Mesmo que o governo tenha tentado bloquear a entrada das pessoas na torre, ninguém conseguiu realmente barrar a entrada de quem estava disposto a desafiar a torre. Todos aqueles deuses e demônios imediatamente aplicaram uma punição naqueles que tentaram negligenciá-la. Já faz 5 anos desde que os olhos de bilhões de pessoas estão focados nesse lugar. E eu finalmente cheguei ao andar 600. Até que eu fui barrado por um grupo chamado Ninistar. 9 pessoas que alcançaram o topo, em meio a bilhões de outros desafiantes, obteram magia e poder divino na torre. E sobe cada vez mais para alcançar um lugar maior ainda. Dentre eles, há um chamado Dark Star ou Dead Star. Ele não era um mestre de alguma arma ou um homem muito forte, mas era um dos desafiantes mais fortes de todos os membros do Ninistar. O seu nome era Cha Jin-young. E o poder dele era trazer um ser à sua morte, mais conhecido como o Guardião da Morte, o melhor necromante do mundo. E eu sou ele. Eu fui encurralado pelos outros membros do Ninistar. E esses outros membros, eles me atribuíram como um traidor. E eles me acusaram de ter entrado pro lado do mal, assim podendo me atrair para tentar me matar. E eu lutei contra eles, mas eu estava sozinho. Era impossível derrotar todos, mas eu não queria simplesmente morrer ali em vão. E eu fui finalmente morto por eles. A história diz que eu traí a humanidade, mas na verdade não foi isso. Essa foi a história contada por eles. Agora eu irei contar a minha história. Afinal, essa traição que eles contaram para eles nunca existiu. 10 anos depois da minha morte, eu retornei. E eu retornei para me vingar desses vagabundos que fizeram mal contra mim. E eles vão pagar um por um. Nem que isso custe a minha vida de novo. Cavaleiro Cadáver. A guerra entre humanos e vampiros terminou com a vitória dos vampiros. Como todos esperavam, depois de muito trabalho para um contra-ataque da humanidade em Baal, uma terra sagrada que ainda não havia sido invadida por vampiros, eles conseguiram produzir um cavaleiro cadáver imortal, teria uma fonte de energia que pode mover. O nome desse cavaleiro é Gunther. Gunther foi um gladiador e ele acabou sendo sequestrado quando ele era criança. Ele acabou sendo usado como bode expiatório para lutar nessas rinhas clandestinas. E nosso protagonista, Gunther, ele foi forçado a lutar até a sua maioridade, até ele ficar velho e morrer lutando. Literalmente, ele morreu lutando, ele morreu em pé, com toda a sua honra e toda a sua glória. O nosso protagonista, Gunther, ele lutou por 228 vezes e venceu 228. Ele era o candidato perfeito para a humanidade contra-atacar contra os vampiros. Então, vendo isso, as pessoas decidiram fazer ele como se fosse um morto-vivo, né? Usando sangue para poder reanimá-lo, seu coração, mas mantendo ele na base da sua linha. Só que nosso protagonista, Gunther, ele decidiu não querer lutar, já que ele não queria ficar nem do lado dos humanos nem do lado dos demônios, porque tanto os dois lados fizeram mal contra ele. E ele não queria isso, ele não queria ficar do lado nem dos humanos nem dos demônios. Ele não queria ficar nem do lado dos humanos nem dos vampiros. Tanto que até no começo ele até hesita em aceitar a proposta dos humanos. Mas ele acaba aceitando porque ele queria, como ele já tinha derrotado todos os humanos mais fortes, ele queria também derrotar os vampiros, né? E com essa proposta de poder lutar contra os vampiros, ele acabou deixando seu passado ruim de lado e começou a querer enfrentar esses vampiros. O que acontece? Nosso protagonista Gunther, ele decide usar sua força e já nos mostrar na cidade sagrada de Baal. Nessa cidade, um grupo de soldados com crianças estão sendo perseguidos por vampiros. E no seu momento que eles acharam que eles iriam morrer, aparece no meio da escuridão o nosso protagonista, o Gunther. Lógico, os vampiros acham que é só um humano usando uma armadura. E quando eles vão tentar contra-atacar ele começa a derrotar esses vampiros. Esses vampiros até não entendem como é que uma pessoa pode ser tão forte sem ser vampira. Porque eles não sentem cheiro de vampiro e também não sentem cheiro de humano. E o nosso protagonista consegue derrotar todos. E quando ele tira a máscara, as pessoas veem o rosto dele desfigurado. E ficam com medo, mas ele mostra que ele não é uma pessoa ruim.
E aquelas crianças ficam horrorizadas quando vê o rosto dele, porque vê um rosto todo desfigurado, mas não sabe que ele é um guerreiro muito poderoso, que ele sofreu muito, e até sua morte foi dolorosa. E agora o nosso protagonista vai ter que usar toda a dor que ele sofreu naquele rinha de gladiadores para lutar contra os vampiros, para pelo menos levar uma chance para a humanidade. Se ele vai conseguir ou não, pessoal, vou deixar com vocês. Eu me tornei a esposa do protagonista. A protagonista, ela reencarnou no corpo de uma vilã de uma novel que ela escreveu. E essa vilã era chamada Fiona. E essa Fiona, ela sofre muito antes de virar vilã. E agora o nosso protagonista vai ter que passar por toda a humilhação e sofrimento que a Fiona sofreu antes de virar vilã. O que acontece? Essa Fiona, ela era torturada pelo pai dela, pelos irmãos dela, pela madrasta dela. Tudo porque a Fiona, ela era filha legítima da família Gwen. Então ela sofria muito, verbalmente e fisicamente. Até pelos próprios empregados ela sofria. O que acontece? O Império decidiu chamar a família do nosso protagonista para lutar numa guerra contra monstros. Então eles pediram para enviar um mago da família do nosso protagonista, porque a família do nosso protagonista tinha aptidão para magia. E eles decidiram enviar. E a nossa protagonista se recorda que a Fiona, ela vai despertar quando ela tiver 19 anos. E ela vai ser uma maga muito poderosa. Lógico, ela vai sofrer muito, né? E ela vai entender quão podre é o Império e quão podre é as pessoas também. Então ela vai virar uma vilã no final e o protagonista da obra vai matá-la. Que seria uma obra meio, tipo assim, bem construída, né? O que acontece? A nossa protagonista, ela sabe que ela não tem poder ainda para virar uma maga. E também a Fiona, ela sofre muito na mão da família. Então ela é muito reclusa e muito intimidada. Então ela não tem nenhum tipo de força de vontade. E ela sabe disso. O que acontece? O pai dela falou assim, olha, perguntou para os irmãos dela quem iria para lutar naquela guerra contra aqueles monstros. Tipo, era uma sentença de morte. O irmão mais velho falou, eu sou o herdeiro da casa, eu não posso ir. A irmã mais nova falou assim, não, eu vou me casar agora, eu não posso ir. E o irmão mais novo falou, não, eu tô noivado, eu não posso ir. Então só restou a Fiona. Literalmente, a Fiona toma um soco na barriga dela, né? E ela percebe quão humilhante a família dela é com ela. E ela reencarnou nesse corpo da Fiona quando tinha 12. Então ela só passou um ano, já que ela tem 13 anos. Ela só passou um ano ali sofrendo o que a Fiona sofria. E ela pergunta pra Fiona na sua consciência, pô Fiona, você sentiu essa humilhação quando eu escrevi essa parte? A nossa protagonista, vindo obrigada a aceitar, ela acabou indo para o norte, para as terras do Duque Abel. E quando ela chega lá, ela se lembra que quando ela escreveu essa parte, a protagonista foi negada pelo Duque e ela teve que voltar para sua família. E ali a sua família jogou ela fora na rua. E ela teve que passar pelo inferno, até ela completar os 19 anos dela, né, para virar vilã. E ela não quer mostrar a fraqueza que a Fiona mostrou na época pro Duque mandá-la embora. E ela se lembra que esse Duque, ele vai treinar o protagonista da obra. Né? O que acontece? Ela chega lá e o Duque, lógico, pensa, pô, uma criança fazendo aqui? O que uma criança fazendo aqui? E o Duque até fica puto com a família do nosso protagonista. E ele percebe que eles mandaram a nossa protagonista pra sentença de morte, por ela ser uma filha legítima. E o que acontece? Ele manda a nossa protagonista embora, mas só que a nossa protagonista, com toda a sua fúria, fala, não, eu quero provar meu valor. Me deixa testar, pelo menos tentar. Né? Já que eu vou morrer mesmo, então me deixa tentar. A morte seria ter uma bênção pra mim. E ele acaba deixando ela tentar, né? Mas só que não é mais aquela menina que seria só humilhada pela sua família. Agora outra pessoa que tá naquele corpo. E ela vai mostrar o seu valor. Para que ela não sofra mais naquela vida infernal que a vilã teve que sofrer. SSS Hang Lone Somane. Meu nome é Sang Zé. 10 anos atrás eu transmigrei para a Terra. Falando corretamente, Zhang Zé é o nome dado pelos meus pais adotivos. O casal Shang me tratava como se eu fosse um deles. Sem eles, eu nunca seria capaz de sobreviver nesse mundo. Há 12 anos atrás, uma misteriosa caverna demoníacas chegaram a esse mundo. E elas apareceram aleatoriamente em locais diferentes no mundo. Alguns demônios saíam delas e causaram um desastre por onde passaram. As armas criadas pelos homens eram inúteis contra esses demônios. Eu vi minha mãe ser comida por um demônio. E eu vi meu pai, em seus últimos momentos, dizendo para proteger minha irmã e no final ele foi pisado por um demônio. Os seres humanos foram massacrados arbitrariamente pelas bestas demoníacas. Meu pai também morreu tragicamente diante dos meus olhos. Para criar uma retaliação contra as bestas demoníacas, os humanos correram para a entrada dos domínios mágicos, um após o outro. O tempo depois eles descobriram que aqueles que entraram no domínio mágico poderiam se tornar mais fortes que os humanos comuns e permaneceram assim, mesmo após voltar para o mundo normal. E por isso as nações começaram a formar lutadores do domínio mágico, em uma tentativa de combater os demônios e bestas demoníacas. A Organização Internacional Associação dos Lutadores do Domínio Mágico logo foi estabelecida. A Associação dos Lutadores categorizou os lutadores em 5 níveis, do primeiro ao quinto. Para lutar contra bestas demoníacas de alto nível, na caverna do demônio,
Apenas lutadores mágicos de 5º nível são capazes de matá-los. Existe apenas 7 ranks de talentos que podem ser despertados, do rank D ao rank SS. Quanto maior o rank, maior será seu poder e mais fácil será para matar demônios. Apenas despertando um talento de rank A que você será capaz de passar pela avaliação para se tornar um lutador de domínio mágico de 1º nível. E eu, como eu fiz 18 anos, eu vou ter que passar por esse teste. Mas eu não vou passar simplesmente por mim. Eu tenho que passar pela minha irmãzinha que está doente e tem um corpo muito fraco, pelas últimas palavras do meu pai, que era proteger a minha irmã. E chegou o momento de eu me tornar um lutador mágico. E nesse momento eu acabei entrando no mundo do domínio mágico. E quando eu entrei nesse mundo do domínio mágico, um ser mandou eu escolher como eu seria tratado dentro daquele mundo. E eu escolhi uma roupa tampando o meu rosto. E quando eu fui fazer o teste para saber qual poder eu despertaria, lógico, eu queria muito ranquear para poder pelo menos eu conseguir dar uma vida decente para minha irmã. Só que eu despertei um poder de rank SSS, que era um poder jamais visto, que consiste em quando eu matasse um monstro, eu podia invocar esse monstro. Nem tudo são flores. Como é que eu vou invocar um monstro que matou minha irmã? Xiaonin. O nosso protagonista, Yang Lin, ele era uma pessoa que ele amava ler livros. Ele amava outra coisa, ele amava o seu tio. E ele descobriu que seu tio estava indo visitar ele por aniversário de 15 anos dele. E o nosso protagonista estava muito feliz, né? Tanto que ele estava se lembrando, recordando como o tio dele é muito importante para ele. E a mãe dele chama ele e fala assim, seu tio acabou de chegar. E ele vai até lá, ele não sabe qual vai ser a surpresa, que seu tio falou que era uma surpresa para ele. E quando o seu tio chega, ele fala que uma seita muito poderosa, que forma santos, pessoas muito poderosas ali naquele império, eles estão procurando discípulos, né? E eles escolheram 3 membros da seita do nosso protagonista para ser discípulos. E o tio dele falou que escolheu o nosso protagonista para representar a família dele. E o que acontece? Nosso protagonista fica muito feliz, a família dele também. Ele ia sair do sistema de pobreza e seria muito legal. Então o que acontece? O tio nosso protagonista, ele levou o nosso protagonista e a família dele lá. Quando ele chegou lá, um figurante aleatório começou a humilhar nosso protagonista, falando que nosso protagonista só gostava de ler livros e nosso protagonista era um inútil. E eles só pararam porque o tio nosso protagonista interferiu. O que acontece? O tio nosso protagonista falou pra ele, por favor, faça o que tem que fazer, mas passe nessa prova. Mostre pra eles que você é um cara forte e você é a esperança da sua família. E nosso protagonista acabou indo. Lógico, no primeiro exame seria o exame de aptidão, para saber se a pessoa era forte. Tanto que o próprio líder da seita foi lá conferir pessoalmente. E vendo todo mundo reprovar, aí chegou a vez do moleque que humilhou nosso protagonista no começo. O que acontece? Esse menino chegou, né? Ele passou porque ele falou o nome dele. E quando ele falou o nome dele, o ancião percebeu que esse menino tinha um tio, que era uma parente, que era um santo. E que esse menino acabou passando por causa do nome de um parente que ele tinha distante. E ele acabou passando por causa disso. Nem fez o teste de aptidão. A segunda pessoa, que era uma menina, passou porque ela tinha aptidão. E o terceiro passou porque ele subornou o ancião. Quando foi a vez do nosso protagonista, ele ficou de olho para ver que o nosso protagonista ia passar. E o nosso protagonista achou também que ia passar. Só que ele reprovou. Só que nessa seita existia mais 2 provas além dessa primeira. E a segunda prova ele pensou, não, agora eu passo. Seria uma prova de resistência física e mental. E o nosso protagonista ia ter que subir uma escada. E toda vez que ele chegasse mais perto de entrar na seita, a escada ia bater nele física e mentalmente. E nosso protagonista ele se lembra, se recorda que seu tio falou, né? Que ele tinha que passar a qualquer custo. E ele foi passando, ele usou toda a sua força de vontade. Tanto que ele chamou a atenção até de uns caras lá, de uns instrutores daquela escola. E o cara perguntou qual é o nome do nosso protagonista, vendo o nosso protagonista todo banhado em sangue. E o nosso protagonista ele não falou nada, ele só deixou a sua força física o levar. Só que o nosso protagonista acabou desmaiando, então ele reprovou nessa prova. E só existia mais uma prova. E quando o nosso protagonista acordou, um dos instrutores está chamando ele para a terceira prova, que seria uma prova simplesmente de entrar numa porta. Só que acontece, quanto mais perto ele chegava da porta, mais a porta jogaria as pessoas longe. E todo mundo foi reprovando e chegou na vez do nosso protagonista. E o nosso protagonista, ele quase chegou perto da porta. E quanto mais ele chegava perto da porta mais tentava matá-lo. E quando o nosso protagonista ia morrer, um dos instrutores que viu ele tentando subir a escada decidiu salvar ele, falou que agora não era a chance dele morrer. E leva um corpo do nosso protagonista adormecido para a família dele. E depois dessa vergonha toda, será que nosso protagonista vai conseguir entrar na seita? Pessoal, essa história é meio complexa. Nosso protagonista vai passar por uma coisa íntegra, vai acontecer uma coisa com ele aí que vai humilhar mais ainda a família dele, né? Eu vou deixar que vocês descubram, porque se eu contar vai praticamente contar a história toda. Então veja aí, pessoal.